tudo bem? Mais um dia, propósito de jejum de Daniel, 21 dias conectado com Deus. Veja bem, a palavra para o dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Veja o que Deus tem a nos falar através dessa palavra. Marcos 12, 28 diz assim: o grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste, ele é o único, e não há outro senão ele. E amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Amar ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhes: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Veja o que diz aqui este homem que, no momento que Jesus ensinava, ele vai dizer, respondendo ao Senhor Jesus, que ele sabia ao certo que Deus era único e que os dois maiores mandamentos eram, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então veja bem, se ele sabia e o próprio Senhor Jesus disse que ele respondeu sabiamente, tecnicamente, a gente vê que ele respondeu certo. Ele respondeu sabiamente. Ele sabia, né, sobre os dois maiores mandamentos. Que Deus é único, um único Deus, um único Senhor. E sabia também que devemos amar o próximo como a ti mesmo, e que são esses dois grandes mandamentos que excedem, né, os sacrifícios. Veja bem, o Senhor Jesus, vendo que ele sabia e que respondeu tecnicamente, né, ele respondeu certo, sabiamente, né, ele vai dizer que ele não estava longe do reino de Deus. Veja bem, muitas pessoas conhecem bem a palavra de Deus. Muitas pessoas conhecem bem a letra desta palavra. Muitas pessoas conhecem teoricamente. Teoricamente, muitos conhecem a palavra de Deus. Muitos conhecem. Mas mesmo tendo esse conhecimento, tem cometido um erro muito grave. Muito grave. Há muitos que conhecem e não querem praticar. Há muitos que conhecem, não praticam e não, de repente, entende que religião e sabedoria humana de nada adianta, de nada adianta. Veja bem, o entendimento espiritual excede todo o nosso entendimento. Por isso que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque essas se discernem espiritualmente. Este homem, naturalmente, ele era religioso, ele tinha o hábito de frequentar a igreja, ele conhecia aqueles mandamentos, um homem religioso, aqueles que mecanicamente fazem as suas obrigações com relação, né, à igreja, com relação à religião. Tem aquele dia de ir na igreja, tem aquele, né, momento de oração, tem aquele momento, às vezes, de falar com Deus, tem aquele momento de ler a Bíblia, tem aquele dia de ir na igreja, participar mecanicamente do que se faz ali na igreja, a sua vida, né, no seu dia a dia, no seu exercício de dia a dia. Muitos se tornaram religiosos mecanicamente,
fazendo as coisas automaticamente, tudo no automático, né? Mas, na realidade, se tornou um vício repetitivo, uma religião vazia, né? Porque fazem isso, sabem disso e o mais importante, não fazem. Aquele homem precisava entender que não era suficiente apenas responder sabiamente as perguntas do Senhor Jesus, que não era suficiente saber quais eram os maiores mandamentos. Ele precisava entender que o mais importante era colocar em prática. Não era a sabedoria teórica, mas era a sabedoria prática. E essa é uma das coisas que tem levado muita gente a não entrar no reino dos céus. Como o Senhor Jesus disse naquele momento, que ele não estava longe, quem disse isso foi o Senhor Jesus aqui. Está escrito isso aí na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, não estáis longe do reino de Deus. Ele não estava longe, mas também não estava dentro. Quer dizer, saber e responder sabiamente como ele respondeu, não lhe dava o direito de entrar no reino dos céus, ou de estar no reino dos céus, ou ser salvo. O que levava ele a estar dentro do reino de Deus, a estar sendo salvo, não era saber ou responder sabiamente como o religioso faz, ou frequentar uma igreja e dizer o que sabe ou sabe o que fazer. Não. É colocar em prática o que se aprende na igreja, o que se aprende por meio da palavra de Deus. A prática da palavra é que é importante. Teoricamente, muitos conhecem, mas na prática é que são elas. Na prática, muitos têm deixado e muito a desejar. Até sabem que deve se converter, sabe que deve abandonar o pecado, sabe o que fazer, porém não faz. Sabe o que é pecado, sabe acusar aqueles que estão no erro, apontar o dedo, apontar as falhas, apontar os defeitos dos outros, mas não consegue olhar para si e se examinar. É aquele que, como religioso, está dentro de uma igreja e quando ouve uma palavra, ele diz, fulano de estar aqui para ouvir essa palavra. Ele sempre pensa no outro, mas não pensa nele. O religioso é assim. O religioso, com ele está tudo bem, ele tem a religião dele, ele sabe tudo, ele sabe responder as perguntas, porém ele não pratica elas. Ele sabe responder sabiamente, teoricamente, mas na prática está longe de praticar. E isso tem sido um problema grave que tem feito muitas pessoas errarem. Muitas pessoas se acharem que estão bem, acharem que vão ser salvas dessa forma, porém não vão ser. Nós precisamos ter o cuidado de analisar com bastante atenção aquilo que Deus nos pede. É importante saber? Claro, é importante saber, mas não adianta também eu saber e não praticar. Eu não posso ser um ouvinte negligente, como está escrito em Tiago. Eu tenho que ser um ouvinte praticante. Não adianta eu ler, não adianta eu saber e não fazer, não obedecer. Então, teoricamente, não adianta eu saber, eu preciso obedecer. E veja bem, hoje as pessoas têm levado para esse lado de querer ter todo o conhecimento, mas na hora de obedecer, estão tendo dificuldade. Na hora de colocar em prática, não colocam. E o importante é isso. Você vê que Jesus falou que ele respondeu certo, ele respondeu sabiamente. Por isso, o Senhor Jesus vai alertar ele de que ele não estava longe do reino de Deus, que ele estava até perto. Saber, conhecer, nos leva a estar perto. Praticar nos leva a entrar. Então ele até sabia, mas ele precisava colocar em prática. O que ele sabia, ele não estava colocando em prática. E não será isso que está acontecendo com muita gente? Veja para você ver se não é. Até sabem, mas estão tendo uma dificuldade para guardar, dificuldade para obedecer, dificuldade para ouvir.
Observa para você ver. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quem está fora não está dentro. Se eu estou perto ou longe, eu não estou dentro. Então, para mim, tecnicamente explicando para você, perto ou longe dá na mesma coisa. Agora, espiritualmente é a mesma coisa. Por quê? Porque com Deus é sim, sim ou não, não. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Se eu estou fora, não importa que distância. Se é perto ou longe. É como na parábola das virgens prudentes e das nércias. As prudentes chegaram até a porta e a porta estava aberta, elas entraram. As nércias chegaram muito perto, elas chegaram até a porta. Porém, a porta estava fechada para elas, elas não puderam ir dali para diante. Então, a gente entende que estar fora, perto ou longe, é a mesma coisa. Só porque o que o Senhor Jesus quis dizer é que ele estava perto, ele sabia, ele precisava praticar. Tem gente que às vezes está mais longe, porque nem sabe nem pratica. Mas há aqueles que sabem e não praticam. E há aqueles que sabem e procuram praticar. Esses vão entrar. E importante é entrar. Importante é estar dentro do reino de Deus. Eu não posso ficar fora. Você vai querer ficar de fora? Claro que não. Então, se você não quer ficar de fora, não é importante só conhecer. É importante praticar. Esse é um alerta para mim, para você. Porque se você está praticando, você não pode deixar de praticar. Você não pode desviar do caminho. Você não pode se afastar do Senhor. Você não pode deixar de obedecer, se você tem obedecido. Mas se você não tem obedecido, você tem que obedecer. Se você não está praticando, você tem que praticar. Por quê? O seu objetivo não é estar dentro. O nosso objetivo não é estar dentro, não é ser salvo, não é estar na presença de Deus, no reino de Deus. Então, o Senhor Jesus disse para aquele homem que ele estava perto. Ele não estava dentro. Jesus não disse que ele estava dentro, ele disse que ele estava perto. Saber o levava a estar perto, mas ele ainda precisava de algo para chegar, estar dentro do reino dos céus, estar sendo salvo. Veja bem, não se engane. Pratique a palavra de Deus. Coloque em prática. Vigie, esteja buscando conhecimento, obediência, não apenas teoricamente, mas praticamente. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido. Coloque em prática aquilo que você tem ouvido da parte de Deus, do ensinamento, do Evangelho, da palavra do Senhor. Isso para você que quer ser salvo. Nós devemos buscar a sabedoria, procurar a sabedoria como se procura ouro, porque a sabedoria é tesouro para a nossa vida. E a sabedoria, a gente vê falando em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor. Quem teme a Deus e guarda os seus mandamentos, esse é sábio. Então pratique esta palavra e seja praticante, ouvinte praticante, para que você esteja dentro. O objetivo de Deus é que você esteja dentro, que você venha fazer parte dos salvos, parte dos escolhidos que estão tendo seus nomes escritos no livro da vida. Porque aquele a qual não se achar escritos seus nomes ali no livro da vida, esses não entrarão, não estarão dentro, ainda que conhecem. E há muitos, como até mesmo aqueles que pregaram, que conheciam teoricamente, muito bem, falaram sabiamente, vão chegar diante de Jesus e vão dizer: Senhor, Senhor, eu preguei em Teu nome, eu evangelizei em Teu nome, eu curei em Teu nome, expulsei demônios em Teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, teoricamente, saber ou responder sabiamente não é importante. O importante é praticar. O importante, é importante também, teoricamente, saber? Claro que sim. Mas mais importante do que saber é praticar. Então não viva na teoria, viva na prática. E que Deus te abençoe.